Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós temos o seguinte: vamos trabalhar a potência, certo? E as suas convenções. E também a gente vai ver as propriedades da potência. Então, vamos primeiro aqui. Os termos da potência são base, expoente, fatores e potência, certo? Então, são 4. Como nós estamos no 8º ano, então a gente vai trabalhar muito a potência, certo? Porque no 9º ano a gente vai passar também a estudar ela, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos os 4 termos da potenciação: base, expoente, fatores e potência. Aqui é um exemplo de uma potenciação, certo? Então vamos lá. Base, que é o número 2, que é o número maior. Expoente é o número menor. Então a gente lê 2 elevado a 4. Aqui nós temos os fatores, certo? Que é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então é o 2 4 vezes. E aqui a potência, no caso, que é o resultado, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Então, resumindo, 2 elevado a 4 é igual a 16, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é o 2 4 vezes. Então, vamos lá. Nas convenções. As convenções a gente tem o seguinte. Aqui nós temos essa potência 3 elevado a 0, certo? Base 3, expoente 0. Aqui nós temos 6 meio, né, que é uma fração, elevado a 0. É outra potência. Então, primeira potência, segunda potência. Aqui nós temos outro tipo de potência, certo? Nós temos menos 1,24 elevado a 0. Aqui nós temos 0,25 elevado a 0. Aqui nós temos raiz quadrada de 2 elevado a 0 e raiz quadrada de 5 elevado a 0. Então, eu vou fazer a resolução de todas elas para vocês verem como é que resolve. Então, quando a gente vai resolver, a gente faz a conversão. Uma espécie de converter alguma coisa, certo? Então vamos lá. 3 elevado a 0. Toda base, ou seja, todo número na potência foi elevado a 0, o resultado sempre é 1. O que quer dizer isso? Então quer dizer que 6 meio elevado a 0 vai ser 1. Menos 1,24 elevado a 0, o resultado é 1. 0,25 elevado a 0 é igual a 1. Raiz quadrada de 2 elevado a 0 é 1. Raiz quadrada de 5 elevado a 0 é 1. Então, olha que todos os resultados deu 1. Ou seja, o que quer dizer? Que toda potência foi elevada a 0, tiver o zerozinho em cima, o resultado é 1. Não precisa calcular nada, é só colocar o número 1, certo? Vamos lá agora. Agora aqui a gente tem seguinte, essa fração, menos 2 quarto elevado a 1. Aqui nós temos menos 0,25 elevado a 1. Aqui a gente tem menos 12 elevado a 1. Aqui nós temos menos 2,12 elevado a 1. Aqui nós temos menos 4 elevado a 1. E aqui a gente tem menos 5,40 elevado a 1. Então, vamos fazer a conversão, ou seja, a gente vai resolver. Uma regrazinha. Toda fração, ou seja, toda potência foi elevada a 1, se for elevada a 1, ó, como todas são, o resultado vai ser a própria base. O que quer dizer isso? Então, ó, menos 2 quartos elevado a 1, o resultado aqui vai ser menos 2 quartos. Aqui nós temos menos 0,25 elevado a 1, então o resultado é menos 0,25. Aqui nós temos menos 12 elevado a 1, menos 12, o resultado. Aqui a gente tem menos 2,12 elevado a 1, o resultado é menos 2,12. Aqui nós temos menos 4 elevado a 1, é menos 4, tirando parênteses, né? E aqui a gente tem o menos 5,40 elevado a 1, o resultado é menos 5,40. Pronto, está resolvido. Agora vamos para a nossa próxima convenção. Aqui é uma resolução normal de potência. Por exemplo,
2 elevado a 2, então quer dizer que é 2 vezes 2, que é o 2 duas vezes, ó. Então o resultado é 4, porque 2 vezes 2 é 4. Aqui a gente tem menos 0,3 3 vezes. Então, isso aqui eu vou fazer menos 0,3, entre parênteses, vezes menos 0,3 vezes menos 0,3. Então, preste atenção que eu fiz 3 vezes. Então, pessoal, aqui nós temos o seguinte, a gente tem um menos 0,3, 3 vezes, ó. A gente tem 1, 2, 3, 3 vezes. Então, vocês vão resolver, certo? 3 vezes. Eu vou formar o cálculo aqui e eu vou explicando a vocês. Primeiramente, eu vou resolver esses dois aqui, certo? 0,3 vezes 0,3. O sinal eu não vou colocar agora não, que a gente vai fazer o jogo do sinal, mas daqui a pouco. Vamos lá, deixa eu armar aqui. Então vai ficar 0,3, 0,3. Então, toda potência é multiplicação, não esqueça. Então aqui, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. Lembre-se que é número abaixo de número, certo? Vírgula abaixo de vírgula. Agora, eu já multipliquei o 3, né? Agora eu vou multiplicar o 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Passo o traço e vamos somar agora. Baixou 9, 0 mais 0, 0. Baixou outro 0. Como eu tenho um número após a vírgula aqui, mais outro número após a vírgula, então eu vou pular dois números, da direita para a esquerda. Então vai ficar 1, 2. Então, o meu resultado daqui, o meu resultado dessas duas, dessa multiplicação aqui, desses dois números aqui, deu 0,09. Então, eu vou colocar aqui 0,09. E agora eu vou multiplicar por terceiro número, né? Então, 0, aqui, ó, número abaixo de número, não esqueça, multiplicação. Então, 3 vezes 9, 27, fica o 7 vai 2. 3 vezes 0, 0, sobra o 2. 3 vezes 0, 0. Agora, vamos calcular o 0 aqui. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Passa o traço e vamos somar. Baixa o 7. 2 mais 0, 2. 0 mais 0, 0. Baixa o outro 0. Então, eu tenho dois números após a vírgula aqui. Com mais um número após a vírgula, então quer dizer que eu tenho 3 números após a vírgula, juntando com todos. Então eu vou pular 3 números, da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Pronto, meu resultado final é esse. Então, a minha multiplicação desses fatores aqui, desses 3, é igual a 0,027. Pronto, meu resultado final. É isso aqui, todo, essas 3, certo? Agora vamos para cá. Eu tenho menos 7 elevado a 2. Então, eu vou ter o menos 7 duas vezes. Então, menos 7, entre parênteses, vezes menos 7. Sim, pessoal, lembrando, eu já ia esquecendo. Cuidado para não esquecer, não cometer esse mesmo erro. Aqui, depois que eu resolvi os 3, que deu esse valor aqui, eu vou fazer o jogo do sinal. Então, vamos lá. Menos com menos dá mais. Aí, mais com menos dá menos. Então, aqui vai dar menos 0,027 dentro do parênteses, certo? Agora vamos para cá. Menos com menos dá mais. Então, eu não vou nem colocar o sinal positivo. Então, porque toda vida quando o número vem só, ele já é positivo. Se você quiser colocar também não tem problema. Mas é bom a gente não colocar porque a gente evita se confundir em algumas provas que vem sem um sinal. Então, é melhor você ir se acostumando para não colocar ele. Então, menos com menos dá mais. 7 vezes 7, 49. Então, meu resultado final é 49 desse aqui. Certo? Então, vamos aqui agora. 5 meio elevado a 2. Eu tenho o 5 meio duas vezes. Então, vai ficar 5 meio, entre parênteses, vezes 5 meio. Como aqui é uma multiplicação, que toda potência é uma multiplicação, então eu só multiplicar 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2,
4. O que foi que eu fiz aqui? Eu multipliquei o numerador por numerador, ó, 5, que é o numerador daqui, vezes o 5, que é o numerador daqui, deu 25. E o 2, que é o denominador, multipliquei por outro denominador, que é o 2 também. Então, denominador vezes denominador, numerador vezes numerador. Então, 2 vezes 2 é 4. Aí você simplifica. Nunca esqueça de simplificar. Se não dá para simplificar, então você permanece o meu resultado final. No caso, a fração é irredutível. Certo? Agora vamos aqui, ó. Pessoal, aqui nessa conversão é o seguinte: a gente vai trabalhar com potência que tem, ó, base, que é 4, que tem um expoente negativo, ó. Todas elas que estão aqui, ó, tem o expoente negativo. A gente tem que ter cuidado para não se confundir. Vou explicar bem com calma para vocês entenderem. Então vamos lá. Aqui eu tenho o 4, que é a base, 4 elevado a menos 2. Então, se aqui fosse positivo, se fosse 4 elevado a 2, aí eu colocaria só 4 vezes 4, certo? Mas como aqui é negativo e todos são negativos, então como é que eu vou fazer? Toda base que vier um número só, vamos considerar que aqui tem 1 embaixo. Tem um número 1 embaixo, não esqueça. Eu expliquei na sala de aula, certo? Todo número que vier só, ele tem um número 1 embaixo. Então, quer dizer que todo número que vier inteiro, ele tem um número 1 embaixo, que ele é formado uma fração. Ele é considerado um número fracionário. Só que como ele é com 1 embaixo, então ele é considerado inteiro. Então, aqui, analisando isso aqui, então aqui eu tenho 4 sobre 1. Aqui eu também, ó, tenho 5 elevado a menos 3, então, menos 3. Se aqui é negativo, então eu vou considerar que o 1 está embaixo do 5. Então, aqui já é diferente. Aqui, eu não preciso considerar 1 embaixo, porque aqui eu já tenho uma forma de fração. Aqui também, certo? Aqui eu tenho que considerar que tem um 1 embaixo. E aqui também, no menos 4. Então, vamos lá, eu vou explicar com mais calma ainda. Vamos lá. Como aqui eu tenho um único número, então eu vou considerar 1 embaixo. Então, vai ficar 4 sobre 1. Ó, vai ficar desse jeito aqui. Aí eu vou repetir o meu expoente. Dentro do parênteses, não esqueço, o meu 4 sobre 1. Bom, considerando isso aqui é o mesmo de que 4 sobre 1. Certo? Não esqueça. Então, quando eu fizer essa consideração, então agora eu vou começar a resolver. Primeiro tá aqui a minha questão, eu vou substituir por 4 sobre 1. Era 4, ficou 4 sobre 1. Aqui era 5, então aqui vai ficar 5 sobre 1. Não tem segredo. 5 sobre 1, certo? E aqui considerar o menos 3. Dentro do parênteses também, não pode esquecer. Então, tá aqui os meus inteiros e eu transformei em modo de fração. Sempre colocando 1 embaixo. Esse sempre vai ser 1 embaixo. Por que eu fiz isso? Porque essas duas potências estão em forma de forma decimal. Bom, pessoal, é o seguinte. Nessa próxima conversão, eu vou explicar bem com calma para vocês entenderem. Porque a gente vai trabalhar agora eu trabalhei, só lembrando, trabalhei com potência que tem um expoente 0, né, ó, como vocês veem aqui nessa parte. Eu também trabalhei com expoente 1, né, com potência que tem expoente 1, ó. Eu também expliquei para vocês potência que tem o expoente a partir de 2, né, a partir de 2, pode vir aqui qualquer número no expoente. Pode ser 2, 3, 4, 5 e assim vai. O modo de resolver é o mesmo. Já aqui nessa parte, eu vou trabalhar com todas essas potências, elas estão elevadas a um número negativo. Ó. Eu tenho 4 elevado a menos 2, eu tenho 5 elevado a menos 3, eu tenho aqui essa fração 2 terços elevado a menos 1, eu tenho essa outra fração 4 meio elevado a menos 2, eu tenho esse 5 elevado a menos 2,
e eu tenho esse menos 4 elevado a menos 2. Então, a gente tem que ter cuidado que a regra de resolver é um pouco diferente das outras. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma troca, uma convenção, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou resolver logo essa daqui. Eu tenho 4 elevado a menos 2. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, aqui não é fração, é o número inteiro, que é 4. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar ele em uma fração. Como assim? Eu vou colocar ele em uma fração, só que colocando o número 1 embaixo. Então, se eu vou transformar esse 4 em uma fração, fica 4 sobre 1. Sempre você vai colocar o número 1 embaixo. Aqui não tem nenhum número. Então, aqui não é fração. Eu transformo em modo de fração colocando 1 embaixo. Então, fica 4 sobre 1. Certo? Eu fiz essa troca. Então, fazendo essa troca, transformando esse número inteiro por uma fração, eu coloco entre parênteses e eu vou e repito menos 2. Pronto, repeti o menos 2. Ficou assim, 4 sobre 1 elevado a menos 2. Depois que eu ter feito essa troca do número inteiro por uma fração, agora eu vou começar a resolver. Como é que eu vou resolver isso aqui? Vamos lá. Como aqui é negativo, então eu vou ter que trocar. Quem é o numerador daqui? É o 4. Quem é o denominador? É o 1. Então quer dizer que eu vou fazer essa troca. O 1 vai ficar em cima e o 4 embaixo. Feita essa troca, aí esse 2 ele passou, coloca entre parênteses, não pode esquecer. Esse 2, como ele é negativo, ele passou a ser positivo, ó. Já não tem mais um sinal negativo. Certo? Agora aqui eu resolvo. De novo, vamos lá. Primeiro eu tenho um número inteiro, transformo por uma fração. Por que eu tenho que transformar essa fração? Porque aqui é negativo. Aí eu vou e coloco 4 sobre 1. E aqui eu repito menos 2, né? Então, depois que eu ter feito essa troca aqui, eu vou e troco novamente. Só que aqui, qual é a troca que eu vou fazer? Aqui eu fiz inteiro por uma fração. E daqui para cá, eu só fiz essa troca. O 1 foi para cima e o 4 foi para baixo. Ó, como vocês veem aqui. Ó. O 1 foi para cima e o 4 foi para baixo. Então, moral da história. Aqui eu fiz a troca por uma fração. E aqui eu troquei numerador, né, por denominador e denominador por numerador. Eu fiz essa troca. O de cima foi para baixo e o de baixo foi para cima. Essa troca aqui. E eu tirei esse negativo do 2, tornando ele positivo. Então, agora eu vou resolver. Então, eu tenho 1/4 agora. Eu não tenho 4 sobre 1, agora é 1/4. Então, eu tenho 1/4 quantas vezes? 2 vezes. Eu tenho 1/4. Eu tenho 1/4 vezes 1/4. Aí eu vou fazer numerador por numerador. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 4, 16. Aí eu simplifico. Como não dá mais para simplificar, a fração ficou irredutível. Termino aqui. Pronto, resolvi. Está resolvido. Agora vamos para cá. Aqui é do mesmo jeito. Aqui é uma espécie de revisando de cima, muda só os valores, né? Aqui eu tenho 5 que é inteiro elevado a menos 3, então eu pego 5, eu vou transformar em fração. Ó, como é que se transforma, estão lembrados? Ó. Qualquer dúvida, pessoal, dá uma voltada aí no vídeo para ver como é. Ó, eu fiz essa troca do inteiro para uma fração e eu vou colocar o menos 3 ainda, não pode esquecer, ó. Agora, eu vou fazer a troca. Qual é a troca? Eu vou tornar esse 3 positivo, né? Mas para isso, eu vou trocar numerador por denominador, o local deles. Então, vai ficar 1/5. Entre parênteses. Ó, 5 sobre 1 ficou 1/5. E o 3 passou a ser positivo. Eu tirei o sinal de negativo dele. Então, aqui eu vou ter 1/5 3 vezes. Então, 1/5. 1/5. Vezes 1/5 vezes 1/5. Certo? Vamos lá. Numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Pronto. Agora vamos aqui.
5 vezes 5 é 25. Então, 5 vezes 5 é 25, vezes 5. Então, eu tenho 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, eu tenho 125. Não, tudo é multiplicação. Então, está aqui a minha resolução, certo? Esses dois aqui é do mesmo modo do outro, só que aqui eu não vou transformar. Aqui eu não preciso transformar. Por que eu não preciso transformar? Porque aqui já é fração. Ó, aqui é inteiro, esses dois foram inteiros, eu transformei para fração. Já aqui eu não transformo em fração. É até mais fácil e mais rápido. Porque aqui, como já está fração, eu vou só transformar esse aqui em positivo, ó, esses expoentes em positivo. Então, vamos logo para cá. Eu tenho 2 terços elevado a menos 1. Eu vou transformar primeiro esse aqui em positivo, certo? Já é fração, não transforma em fração, já é fração. Então, para poder tornar isso aqui positivo, eu vou fazer a troca de numerador por denominador, o local deles. Então, vai ficar 3 em cima e 2 embaixo. Então, vai ficar 3 meio. De 2 terços, ficou 3 meio. Ficou 3 meio. Então, é elevado a 1. Não pode esquecer do parênteses. Pronto. Como aqui eu tenho 3 meio elevado a 1, eu só tenho uma vez, então meu resultado vai ficar 3 meio. Pronto, está resolvido. Agora aqui eu tenho 4 meio elevado a menos 2. Como já é fração, aqui eu vou só transformar aqui em positivo. Então vai ficar 2 quartos, em parêntese, não pode esquecer, elevado a 2. Pronto, aí. Só troquei aqui, ó, numerador por denominador, para poder transformar isso aqui em positivo. Ó. Aí agora eu vou resolver. Vai ficar 2 vezes, ó, 2 quartos vezes 2 quartos. Ó, que é 2 quartos duas vezes. Então tá aqui, ó. Então meu resultado vai ficar 4 16avos. Porque é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Eu vou simplificar, não posso esquecer. O número que divide 4 e 16 ao mesmo tempo é o 2. 4 dividido para 2 dá 2. 16 dividido para 2 dá 8. E eu vou simplificando até não dar mais. O 2 dá para me simplificar, dá para me dividir por 2 e o 8 também. Simplificação é uma divisão, não esqueça. Então, 2 dividido para 2, 2 dividido para 2, igual a 1. E 8 dividido para 2 dá 4. Pronto, não dá mais para simplificar. Terminei. Aqui, do mesmo modo que eu fiz essas duas primeiras aqui, eu vou fazer essas duas. Vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte. Aqui eu não é fração, aqui é inteiro. Então, quer dizer que eu vou transformar em fração primeiro. Vai ficar 5 sobre 1, entre parênteses, repeto menos 2. Aí agora, para poder transformar isso aqui em positivo, eu vou trocar a ordem aqui. Então, vai ficar 1 quinto. Para me transformar em positivo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver. Eu tenho 1 quinto duas vezes. Então, vai ficar 1 quinto vezes 1 quinto. Então, eu tenho 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. Terminamos, certo? Agora, vamos para a última aqui. Aqui eu tenho menos 4, menos 2. Eu tenho menos 4 elevado a menos 2. Então, quer dizer que eu tenho que fazer o quê? Aqui não é fração, então eu tenho que transformar. Então, vai ficar menos 4 sobre 1. Não posso esquecer do parênteses. Repete menos 2. Agora, eu vou transformar isso aqui em positivo, que é o menos 2, o expoente. Então, eu vou trocar a ordem. Vai ficar 1 sobre menos 4. Só trocar numerador por numerador, denominador por denominador. Aliás, numerador e denominador, fazer a troca desses dois. Então, aqui eu tenho, em parêntese, e eu tenho elevado a 2. Troquei, ó, positivo e negativo, negativo e positivo. Agora eu vou resolver. Eu tenho o 1 duas vezes, é isso? E o menos 4 também, duas vezes. Então, eu vou ter 1 menos 4 vezes 1 menos 4. Então, aqui 1 vezes 1, menos com menos
dá mais, então 4 vezes 4, 16. Vem, Tó, pra cá, Tó. Então, resolvido a minha questão. Então, aqui a gente estudou potência, certo? Potência e suas convenções. Os termos e como resolve. Aqui nós temos potência elevada a 0, potência elevada a 1, potência elevada a partir de 2. E nós temos potência com expoente negativo, certo? Qualquer dúvida, podem mandem perguntas para mim sobre o conteúdo, que aí na próxima aula a gente vai debater, certo? Pessoal, através dessa aula aqui, que eu acabei de explicar sobre potência e suas conversões, tem no livro de vocês aqui, certo? Nós temos aqui, ó, potência e convenções, na página 37, certo? Anotem aí para vocês dar uma revisada, tem tudo explicando no livro aí, tem mais exemplos também, e eu quero que vocês resolvam essa aplicação aqui, ó, dessa página 37 do livro, certo? De matemática de vocês. Da oitava, deixa eu virar aqui a página, da oitava, nós temos a oitava, a nona, a décima primeira, nós temos da oitava até a 11ª. Resolvam, certo? No caderno. E na próxima aula eu vou fazer a correção dessa atividade aqui, certo? Valeu! Lembrando, resolver a atividade da página 37 e 38, certo? Ela começa na 37 e termina na 38. Sobre esse conteúdo que a gente acabou de estudar. Valeu! Até a próxima. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente vai estudar agora propriedades das potências. A gente viu potência e suas conversões. Então, as propriedades é o seguinte. Aqui, eu fiz um esquema aqui com letras. No livro de vocês, na página 38, dê uma olhada aí, que tem esse esquema aí no livro. Assistam esse vídeo aqui e olhando pelo livro, que vocês vão entender melhor. Aqui a gente tem A elevado a M vezes A elevado a N, né? Eu tenho duas potências aqui. Então, é igual, resolvendo essas duas potências, dá igual a A elevado a M mais N. Então, claro, aqui não tem valor, são letras, são incógnitas. Então, quer dizer que aqui é só uma regra de como você vai resolver potências, essas propriedades com números. Então, vamos lá, vou fazer aqui um exemplo melhor. Aqui eu tenho duas potências, eu tenho 0,2 elevado a 4 vezes 0,2 elevado a 2. Eu tenho duas potências aqui. Então, preste atenção que aqui eu tenho base 0,2, expoente 4. Aqui eu tenho base 0,2, expoente 2. Então, se essas duas potências têm a mesma base, que nem vocês veem aqui, como é que eu vou resolver? Você repete essa base, 0,2, entre parênteses. Na hora que você repetir, você vai e dá uma olhada aqui nos expoentes, que aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2. E se aqui é multiplicação, que eu estava multiplicando as potências, então eu vou somar esses dois expoentes. 4 mais 2 é igual a 6. Então, meu resultado é 0,2 elevado a 6. Pronto, está resolvido. Fácil. Vou repetir de novo. Quando você tem duas bases, duas potências que têm a mesma base, você soma os expoentes. Por que soma? Porque eu estou multiplicando aqui. Toda vida quando aqui for multiplicação, você soma esses expoentes. Então, vai dar 0,2 elevado a 6. Outro exemplo aqui. Para vocês relembrar aqui. 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 7. Pronto. Aqui eu tenho 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 7. Então, eu tenho, como eu tenho a mesma base, que é 4, então eu repito, né? Eu vou repetir, e eu vou somar esses dois expoentes, o 2 e o 7, eu vou somar eles, vai ficar 9, então vai ficar 4 elevado a 9. Por que eu vou somar? Porque aqui é vezes, não esqueça, toda vez que aqui for vezes, eu somo os expoentes. Deixa eu botar um exemplo agora, só com letras agora. Então, deixa eu botar aqui, y elevado a 4 vezes y elevado a 2 vezes
y elevado a 2 vezes y elevado a 3. Pronto. Temos aqui, ó, y, todas as bases aqui são, só tem uma letra, no caso é y. Então eu vou repetir ela, não vou mexer nada com ela. Não vou resolver nada. Eu vou repetir esse y. Então, como aqui todas são vezes, ó, pode olhar que eu tenho uma multiplicação, então eu vou somar todos os expoentes. 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 3, 11. Então vai ficar y elevado a 11. Pronto, meu resultado final. Então essa aqui é a primeira propriedade. Certo? Está aí no livro, todo o esquema bem direitinho para vocês, na página 38. Ela começa na 38 e termina na 39. Essa aqui é a primeira propriedade. O nome dela é produto de mesma base. Certo? Produto é um termo da multiplicação. Então, produto significa dizer que é uma multiplicação aqui entre duas potências. Bom, pessoal, a segunda propriedade, ela tem na página 38 também aí, tá aqui a generalização. Eu coloquei letras que a gente vai substituir por números. Aqui eu tenho a elevado a m dividido, agora é divisão, 2 pontinhos de divisão, dividido por a elevado a n, igual a elevado a m menos m. Então, aqui na primeira propriedade, quando era vezes, eu somava os expoentes. Como aqui é divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então, na primeira propriedade, quando a base for igual e for multiplicação, eu somo os expoentes. Já quando for uma divisão e tiver a mesma base, quando for uma divisão e tiver a mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Não esqueça que divisão pode vir também em forma de fração, que nem aqui, ó. A elevado a m em forma de fração, que é dividido por a elevado a n, igual a elevado a m menos n. Então, vamos na prática aqui dos números, fica melhor, mais fácil. Aqui eu tenho duas potências. Na primeira potência, eu tenho 0,33 elevado a 4, dividido por 0,33 elevado a 1. Então, essas duas bases são iguais, então não vou resolver elas, eu vou repetir. 0,33 entre parênteses, não posso esquecer. Como aqui é divisão, então eu vou subtrair os expoentes. Então, 4 menos 1, 3. Pronto, resolvi. Fácil. Agora vamos para cá. A fração, toda fração é divisão. Então, aqui eu tenho 6 elevado a 2, dividido por 6 elevado a 1. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa disso aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Não pode esquecer, ó. Pode vir tanto desse modo, como também pode vir desse. Certo? Que nem aqui, ó. Aqui veio um ao lado do outro, mas poderia esse aqui vir em cima desse aqui. Certo? Esse aqui embaixo desse. Igual esse modelo aqui, ó. Então, aqui, como a base é igual, que é 6, então eu repito o 6. Eu vou repetir o 6. E eu subtraio os expoentes. Por quê? Porque aqui é divisão. Então, 2 menos 1 dá 1. Então, 6 elevado a 1. Pronto. Está resolvida a segunda propriedade. A segunda propriedade é a divisão de mesma base. Certo? Quociente de mesma base. Bom, pessoal, na terceira propriedade, já foi a primeira, a segunda, agora na terceira, eu tenho aqui, ó, a elevado a m, e eu tenho parênteses, e tem um n, como eu tenho dois expoentes aqui, ó, m e n. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base, no caso aqui a letra que é a, e eu vou multiplicar os expoentes. Vamos na prática aqui, ó. Aqui eu tenho, deixa eu fazer aqui na folha separada, fica melhor. Vou fazer aqui, esse mesmo exemplo aqui. Bom, aqui eu tenho menos 2 quintos elevado a 2 elevado a 6. Então, eu tenho dois expoentes, certo? Então, aqui é a minha terceira propriedade. O que é que a terceira propriedade diz? Que eu repito a minha base, eu vou repetir a minha base, que no caso é menos 2 quintos. Menos 2 quintos. Entre parênteses, não pode esquecer. E aqui eu tenho dois expoentes. Se eu tenho dois expoentes, eu tenho 2 e o 6, eu tenho dois expoentes aqui. Então, eu vou multiplicar. Então, eu vou 2 vezes 6 dá igual a 12. Pronto, está resolvido.
Um exemplo mais fácil, vamos dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho 4 elevado a 2 elevado a 3. Eu tenho dois expoentes, então como aqui a base é 4, eu repito 4. E aqui eu tenho dois expoentes, eu vou multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. Pronto, só isso. Minha terceira propriedade a gente define ela desse modelo aqui. Agora vamos para a nossa quarta propriedade. Bom, pessoal, agora a gente vai para a quarta propriedade. A quarta propriedade, ela fala o seguinte: A vezes B elevado a M. Então, quer dizer que tudo que tiver dentro do parêntese, ele vai ser elevado ao número que está fora do parêntese. Então, eu tenho aqui A vezes B. Então, A elevado a M, está aqui, ó, vezes B elevado a M, está aqui, ó. Então, substituindo isso aqui por letras, por números, a gente vai ter o seguinte. Eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui e colocar aqui, ó. Então, 2 vezes 3 elevado a 2. Pronto. Resolver agora. Então, muito fácil. Tudo que tiver dentro do parêntese, você vai fazer parte do número que está fora do parêntese. No caso aqui, o expoente é 2. Então, 2, aqui, ó, 2 elevado a 2. Repete o sinalzinho de vezes aqui. E eu pego 3 elevado a 2, ó. Então, ó, esse 2 aqui, ele faz parte desses dois números que estão dentro do parênteses. Então, tá aqui, ó. Apenas foi o que eu fiz. Eu só separei tirando do parênteses. Certo? Aí, para terminar a resolução, o 2 duas vezes. 2 vezes 2 dá 4 vezes. Aqui eu tenho o 3 duas vezes. 3 vezes 3 dá 9. Então, o meu resultado final vai ser 4 vezes 9, vai dar 36. Outro exemplo, vamos trabalhar com fração agora. Eu tenho 2 quartos vezes 3 quinto, né? Todos eles dentro do parênteses, elevado a 3. Como aqui eu estou trabalhando, eu fiz aqui o resultado final. Como eu estou trabalhando só com propriedade, não precisa responder até o final, só se for pedido na questão, por exemplo. Dê o valor final das propriedades da potência. Aí você faz até o final. Mas se pedir só para definir a propriedade, você só é obrigado a fazer isso aqui, ó. A decomposição. Isso aqui se chama decomposição. Então vamos aqui, ó. Eu tenho 2 quartos vezes 3 quintos. Todos esses números que estão aqui dentro do parênteses faz parte de quem está fora do parênteses. No caso aqui é o 3. Então eu vou botar 2 quartos aqui dentro do parênteses elevado a 3. Ó, elevado a 3. Agora repete o vezes 3 quintos agora, dentro do parênteses, elevado a 3 também. Tá aí. Certo? Se pedir o valor final, você continua. Como é que eu vou fazer o valor final? Você vai fazer o 2 quartos 3 vezes, aí depois fazer o 3 quintos 3 vezes, e depois multiplica o resultado final de todos. Mas agora não, só mais na frente a gente vai explicar melhor o resultado final. Agora é só para entender a definição de cada propriedade. Deixa eu fazer agora aqui, deixa eu ver. Agora com expoente negativo, um exemplo. Eu tenho 3 vezes 4 elevado a menos 2. Aqui eu tenho 3 vezes 4 elevado a menos 2. Então 3 elevado a menos 2 vezes 4 elevado a menos 2. Tá aí. Aí você vai e continua resolvendo se pedir o valor final. Só isso. A decomposição dessa propriedade é assim. Agora vamos para a próxima. Bom, pessoal, a última propriedade no caso essa daqui, ó. Todas essas propriedades aqui tem na página 38, 39, certo? A nossa última propriedade, a gente tem aqui dois números dentro do parênteses. No caso aqui, que eu acabei de explicar, era vezes, ó, e agora é divisão. Então é do mesmo modo que você fez essa aqui, se vocês fizeram essa aqui vai ser do mesmo jeito. Por exemplo, ó, eu tenho aqui 2 dividido para 3, né, dentro do parêntese, elevado a 2. Então eu pego 2, está aqui, elevo
a 2, divido, né? Que no caso aqui é a divisão, ó, por 3 elevado a 2. Ó. Pronto. O modo de eu decompor é desse jeito aqui, ó. Dentro do parênteses, faz parte de quem está fora. Ó. Ou seja, o expoente faz parte de todos os números que estão dentro do parênteses. Que vocês veem aqui que é o 2. Aqui eu tenho uma fração. Eu tenho 2 quartos dividido por 3 quintos elevado a 3. Então, você pega o 2 quartos, bota parênteses, eleva a 3, aí divide, bota o sinal de divisão, 3 quintos, em parênteses, elevado a 3. Pronto. A decomposição é desse modelo aqui, é desse jeito aqui, certo? Outro exemplo, para encerrar. Eu tenho 2,5 dividido por 4,2, vou colocar dentro do parênteses, elevado a 2, pronto. Aqui, como é a decomposição, eu vou pegar o 2,5 elevado a 2, dentro do parênteses, pronto, vai ficar desse jeito aqui, 2,5 elevado a 2, dividido por 4,2, dentro do parênteses, elevado a 2. Por quê? Porque o 2 faz parte de todos os números que estão aqui dentro do parênteses. Aqui pode ser 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Pronto, nossa aula de hoje. E dê uma revisada na página 38 e 39, fala sobre essas propriedades. E eu quero também que vocês resolvam essa página 39 aqui. É da questão da 12ª, ó, da 12ª até a 14ª. São 3 questões. Então, é só dar uma olhada aí nessa página aí, no livro, certo? Aí a imagem não tá muito boa, mas dá para vocês, quem tem um livro aí, dá para estudar por ele, certo? Resolvo aí, na próxima aula eu vou fazer a correção de todas essas questões. Essas e do conteúdo anterior, que eu acabei de ensinar para vocês. Então, são 2 aplicações que vocês vão fazer. A anterior, que fala de potência e conversão, e essa agora que é falando das propriedades da potência. Valeu e até a próxima aula.